Aleluia. Boa noite, igreja, paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar em pé para nós darmos início ao culto dessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, família, boa noite você que nos acompanha pelas redes sociais. Que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. E eu queria convidar você para se juntar a nós, amém? Neste momento de adoração e de louvor a Deus, de exaltação ao nome do Senhor. Vamos orar, irmãos, vamos falar com Deus. Vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida que Ele nos deu, por mais uma semana que nós estamos terminando, não é verdade? E na mídia, né, as notícias não são tão agradáveis, mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Quem quer saber a notícia boa? Faz assim com a mão. Aleluia. Amém. Jesus está aqui. Amém. Jesus está aqui. Ele é o resolve tudo. Ele é o Senhor que te sara. Ele é o Senhor que te sustenta, amém? Ele é aquele que nos ajuda nos nossos momentos de fraqueza, amém? Fecha os teus olhos, curva a sua cabeça. Vamos orar, amém? Para que nós venhamos sentir o agir de Deus, ouvir o Senhor falar conosco. Vamos orar para que nós possamos estar sensíveis ao agir de Deus, amém? Durante o dia a gente corre atrás daquilo que é nossa obrigação, daquilo que a gente tem que fazer, no trabalho, com as coisas em casa. E aí chega no culto, chega no momento de nós prestarmos culto a Deus, a preocupação, a correria do dia a dia ainda continua insistindo em ficar nos nossos pensamentos. Muitas vezes você vem para adorar o Senhor e o teu pensamento fica trabalhando como se fosse poder resolver alguma questão, algum problema. Cara, você não resolveu até agora, esquece, amém? Abre o teu coração, entra na presença de Deus, adore a Ele, exalte a Ele, glorifique o nome dEle, não se preocupe com nada, amém? Nada. Agora é a hora que nós paramos tudo para adorar o Senhor, amém? Nós precisamos entender isso, irmãos. Quando a gente se tem por adorador, a gente para tudo para adorar a Deus, para exaltar o Senhor, amém? Entenda isso, tá? Bispo, mas eu tenho um problema, mas eu tenho uma questão. Sim, cada um tem um problema, uma questão, mas agora o nosso foco é adorar a Deus. E eu tenho certeza que Deus vai vir com uma resposta para o teu coração, que Deus vai vir com uma palavra para o teu coração, amém? E depois que nós estivermos envolvidos pela presença dEle, nós vamos clamar e o céu vai abrir e o socorro vai chegar, amém? Vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai, em nome de Jesus nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede e pela rica oportunidade de estarmos reunidos para adorar, bendizer, louvar e exaltar o teu nome. Senhor, confessamos a Ti nossos pecados cometidos em atos, palavras, pensamentos. Pedimos o Teu perdão. Pedimos o Teu perdão, Senhor, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos dependentes do Senhor e precisamos da Tua graça, Senhor. Deus, a nossa natureza humana, ela é tendenciosa, ó Pai, e na maioria das vezes, Senhor, a nossa natureza humana, ela age, pende pelas circunstâncias que estão à nossa volta, e nós queremos nessa noite, Senhor, fortalecer o nosso espírito, nos colocarmos em Tua presença como adoradores, verdadeiros adoradores, aquele que Te adora em espírito e em verdade, aquele, ó Pai, que está conectado diretamente no trono da graça, focado naquilo que viemos fazer, focado naquilo que nós cremos e sabemos que o Senhor é. O Senhor é o nosso Pai, o nosso amigo, o nosso companheiro, aquele que está sempre conosco, aquele que não nos abandona em momento algum. Pai, eu quero celebrar o Teu nome nessa noite, pela vida de cada filho Teu que aqui está, pela vida de cada irmão e cada família que nos acompanha pelas redes sociais, Senhor. Que a mesma presença que foi manifesta nesse templo seja manifesta, Senhor, nas casas, nos lares, aonde as pessoas estão conectadas. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco e inspira na canção que vai ser louvada.
Inspira na palavra, na ministração da mensagem da noite de hoje, ó Pai. E no momento que nós orarmos como igreja, que o céu se abra e a glória do Senhor se manifeste, não somente em nossas vidas, mas se manifeste aonde houver alguém te adorando, aonde houver um servo, uma serva prostrado na tua presença, glorificando e exaltando o teu nome. Ó Deus Todo-Poderoso, fala conosco, fica conosco, manifesta o teu poder, que a tua presença seja real em nossos corações. Esse é o nosso desejo, é o que nós almejamos nessa noite. Por isso estamos aqui, para bendizer, exaltar e glorificar o teu nome, Senhor. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Ore comigo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, é o poder e é a glória para todos sempre. Amém. Vamos louvar? Vamos adorar? Aleluia. Vamos exaltar o Senhor. Eu queria que você abrisse o teu coração, glorificasse a Deus com essa canção. Você aqui, você na sua casa, e sentisse a presença santa do Senhor na sua vida, e deixasse a presença santa do Senhor santificar você. Irmãos, entendam uma coisa: o que nos santifica não são as nossas ações, mas é a presença de Deus em nós. A gente pensa que muitas vezes as nossas ações nos santificam. O homem não pode se santificar. O homem, ele é santificado pela presença de Deus na vida dele. Então, quanto mais você desejar a presença de Deus na sua vida, quanto mais você permitir ela se manifestar, mais santificado você vai se tornar. Amém? Seja santificado nessa noite pela presença do Senhor. Amém? Vamos adorar a Deus. Verdadeiro adorador é assim que ele pensa. Para que tu cresças, Senhor, mais e mais, e como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Eu não preciso ser conhecido por ninguém. Adore, igreja. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, Pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. e como serafins que cobre o rosto ante a ti. Esconde o rosto pra que vejam tua face em mim. E que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. Os santos dos santos, a fumaça lhes esconde, só teus olhos me
Termina o louvor não, continua no dedilhado, Lucas. Eu quero ler um texto para você, amém? Não precisa abrir a Bíblia, eu queria que você prestasse atenção, tá? Esse hino veio bem a calhar, tá? Em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 13. Não precisa abrir sua Bíblia, eu queria que você prestasse atenção na leitura que eu vou fazer, amém? 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 13. A partir do verso 13, fala assim, ó: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Amém? Pedro escrevendo para a igreja, dizendo assim, ó: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Olha o 14: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Verso 15: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Você quer ser santificado? Você quer se tornar santo? Como teu Deus é santo, permita que Ele habite em você. Permita que a presença dEle se manifeste em você. Amém? Quando Pedro escreve dizendo assim, olha, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões. Irmão, antes de Deus na nossa vida, antes de nós entregarmos nossa vida ao Senhor, nós éramos movidos pelas nossas paixões. As nossas paixões desenfreadas, as nossas vontades, que muitas vezes que aos nossos olhos parecia benefício, e depois nós íamos descobrir que eram malefícios, nos faziam mal. Deus está falando para mim e para você: assim como Ele é santo, você vai ser santo. Amém? Como, bispo? Permitindo que Ele habite em você, permitindo que Ele entre em você, que Ele fique em você, que Ele faça morada em você, que a presença dEle se torne o teu prazer, que a presença dEle se torne a tua alegria, que a presença dEle se torne a tua força, que a presença dEle se torne tudo na sua vida. Tua presença é assim, ó. Tua presença, meu prazer, tua presença. Declare isso, igreja. Tua presença, a presença dEle na tua casa, na tua família, a presença dEle no teu trabalho, nos teus empreendimentos, a presença dEle. Oh, aleluia, oh, glória. Segura aí, irmão. Enquanto Israel caminhou pelo deserto e a presença de Deus estava com eles, não faltou nada. Eu vou repetir: enquanto Israel caminhou pelo deserto, foi 40 anos, não foi 4 dias, foram 40 anos. Não faltou nada. A Bíblia diz assim que a roupa deles não envelhecia. Você imagina? Falando assim, irmãos, é só para quem tem fé mesmo, parece loucura. O menininho ia crescendo, o menininho hebreu que saiu do Egito ia crescendo, e a roupa crescia com ele. Olha a presença do nosso Deus. A gente hoje usa uma roupa, dependendo do jeito que você come, se não fechar a boca, 2 semanas depois a roupa não serve mais. Não é verdade? Hã? E o povo de Israel no deserto. Por que, bispo? Porque a presença de Deus era com eles. Irmão, sabe o que o Espírito Santo está pondo no meu coração para dizer para você? Que enquanto você
desejar a presença. Enquanto o teu foco for a presença, Deus supre tudo na sua vida. Deus cuida dos mínimos detalhes na sua vida. Queira a presença. Bispo, mas tem coisa que é difícil. Sim, tem coisa que demora um pouco mais, mas persevera na presença. Persevera na presença, que vai chegar uma hora que Deus vai abrir a porta e o milagre vai acontecer. Enquanto a porta não se abre, enquanto o milagre não acontece, persevera na presença, busca a presença, venera a presença, adora a presença, anda na presença. Quando o milagre chegar, exalte a presença, glorifique a presença. Porque tem gente, quando o milagre chega, ele glorifica o milagre. Não, o milagre não é para ser glorificado, o milagre é para ser contado, testemunhado. E a glória é pela presença, é para quem fez milagre. Ah, não, tem que cantar de novo. Tem que cantar de novo. Tua presença, tem que cantar só essa parte final. Só essa parte. Tua presença. Cante, igreja. Diga para ele: Senhor, o motivo de nós estarmos aqui é a tua presença. O motivo da nossa reunião, do nosso ajuntamento, é a tua presença. O motivo, ó Pai, depois de um dia cansativo de trabalho, de uma semana corrida, atarefada, que nos motiva a vir para cá, ó Pai, te adorar, te buscar, é a tua presença. É a certeza que a tua presença é conosco, que a tua presença nos fortalece, a tua presença nos santifica, a tua presença nos cura, a tua presença nos liberta, a tua presença nos torna mais do que vencedores. Oh, aleluia. Eita Deus, a fumaça responde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Lugar secreto, só tua graça, só tua graça me basta. Em tua presença é o meu prazer. Aleluia. Santos dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor, você pode adorar o nome dEle, glória a Deus, aleluia. Podeis tomar o seu assento, tomar o seu lugar, glória a Deus, amém. Eu vou só dar alguns recados, amém. E nós já vamos ouvir a palavra do Senhor, nós já vamos para o momento da palavra, glória a Deus. Hoje é dia 26 de junho, amém. Nós estamos aí há 4 dias de terminar o mês de junho, amém? E o mês de julho todinho, nós estaremos comemorando o aniversário do Ministério Raio de Luz. O Ministério completa agora nesse mês de junho 20 anos, pela graça e pela misericórdia do Senhor. E nós vamos estar desde do primeiro de julho até o dia 31 de julho comemorando. Então cada culto vai ser uma comemoração, tá? Então faça de tudo para você não perder nenhum culto, amém? Glória a Deus. Nós estaremos aí durante o decorrer do mês todinho divulgando algumas pessoas, alguns irmãos que estarão conosco, alguns pregadores, alguns adoradores que virão juntamente conosco adorar o Senhor por esses 20 anos. Então você não perca, fique atento, principalmente nas redes sociais. A divulgação nós estaremos fazendo, tá? Mas só para começar, tá bom? Para começar no dia 5, né, bispa? Dia 5 de julho, que não é esse domingo agora, no outro domingo, nós teremos aqui a presença do pastor Everton Ayuso. Ele vai estar ministrando a palavra do Senhor aqui para nós. Irmãos conhecem, é um homem de Deus, muito usado na palavra e em revelação, tá? Então já marca na tua agenda o mês inteirinho de julho, tá bom? Faça de tudo para nós estarmos juntos
adorando e bendizendo o nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Meu presbítero Adriano, por favor, meu querido, vem para cá. Nós vamos ouvir a palavra hoje. Nós vamos ter a alegria, a satisfação de estar ouvindo o presbítero Adriano, nosso amigo, nosso companheiro de ministério, está ministrando a palavra do Senhor para os nossos corações. E logo após nós estaremos orando juntos ao Senhor. Amém? Abra o teu coração, fique atento, porque Deus quer falar com você. Aleluia. Chegue aqui, meu querido. Vamos orar pela vida do presbítero. Glória a Deus. Pai do Senhor, o Senhor está bom? Satisfação em vê-lo. Não vou ficar muito perto do Senhor não, tá? Pra gente... Aleluia, glória a Deus. Estenda a sua mão para cá. Ando. Estenda a sua mão para cá. Glória a Deus. Ore pela vida do servo do Senhor. Amém. Irmãos, entendam uma coisa. A pessoa que sobe nesse altar para ministrar a palavra não é uma pessoa perfeita, não é um super-homem ou a Mulher Maravilha, né, presbítero? É uma pessoa como você. Longe disso. É uma pessoa como você. É uma pessoa que tem uma família, que tem um trabalho, né? Tem suas preocupações, suas necessidades, suas frustrações, seus planos, seus sonhos, e se dispõe a ser boca de Deus para nos abençoar na noite de hoje. Amém? Então, o que vai sair daqui, tá, através da vida do presbítero, é a palavra de Deus para o teu e para o meu coração. Amém? Ele tem o jeito dele de falar, o jeito dele de pregar, mas a palavra é a de Deus. É a palavra que faz a diferença. É a palavra que produz efeito em nós. Amém? É claro que para o pregador estar aqui, ele precisa ser uma pessoa de fé. Amém? Não adianta ele estar aqui se não for uma pessoa, ele não estaria aqui se não fosse uma pessoa de fé. Amém? Porque estar nesse altar falando para você que é a menina dos olhos de Deus, você que é propriedade exclusiva de Deus, amém? Não é fácil, é uma responsabilidade muito grande. Então o presbítero, como tantos outros homens de Deus e mulher de Deus, aceitou essa responsabilidade. Então eu gostaria que você estivesse orando pela vida dele, pedindo a Deus para que Deus possa honrá-lo, usá-lo, amém? Enquanto ele está ministrando aqui, que Deus cubra a família dele, que Deus visite o lar dele, as necessidades dele, enquanto ele está permitindo ser canal de Deus para a nossa vida, que Deus faça na vida dele tudo abundantemente mais, além daquilo que ele pede, imagina e pensa. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós oramos pela vida do teu servo, presbítero Adriano, que neste momento, ó Pai, tomará o microfone e fará uso da palavra. Não é da palavra, Senhor Deus, do homem. Não é, ó Pai, de argumentos humanos, mas é da palavra de Deus, da palavra santa, poderosa, que tem o poder de mudar destino, de mudar a vida daquele que nele crê, daquele que ouve e pratica, porque é isso que Jesus fala. Aquele que ouve as minhas palavras e pratica é comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha, e vieram rios, ventos, chuvas, tempestade, deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Essa é a sua palavra, ó Pai. Toma o teu servo em tuas mãos, usa-o com sabedoria, com ousadia, enquanto ele estiver nesse altar, ó Pai. Cobre a casa dele, cobre a família dele, envolva os seus, ó Pai, no manto de graça, de misericórdia e de amor, e que a tua presença, ó Pai, possa ser manifesta na vida dele, em nome de Jesus. Amém? A igreja aplaude e glorifica o nome do Senhor. Fica à vontade. Paz do Senhor, irmãos. Para mim também é uma honra muito grande estar nessa noite aqui. Já era para até semana passada, semana retrasada, mas eu tive uns problemas que eu não pude vir. Mas graças a Deus hoje, Deus deu essa honra para mim estar aqui falando com vocês. Como o bispo estava dizendo, a gente hoje passa, né, o país todo, o mundo todo passa por uma fase muito difícil. E aqueles que têm fé, com certeza vão conseguir superar esses momentos muito mais fáceis, né? Eu quero falar hoje de uma passagem da Bíblia bem conhecida, que fala que
uma coisa, como o bispo disse, de fé, de crença, né? Eu creio que Deus está sempre com os olhos voltados para nós. E eu espero que os irmãos de casa, que os irmãos da igreja, assim também pensam, né? Porque não importa onde a gente esteja, como no caso dessa passagem que a gente vai estar compartilhando hoje e participando com os irmãos. O personagem dessa passagem, ele se encontrava no fundo de uma caverna, mas por momento nenhum esqueceu de Deus. Ele se encontrava num momento muito difícil da vida dele, num momento de fuga. E a única coisa que restava para ele era fugir, e aquela caverna em que ele se encontrava. Mas a todo instante nessa passagem, desse salmo, ele falava que a esperança dele estava em Deus. E todos conhecem que o final, a vida dele toda foi voltada para Deus, e Deus o honrou e glorificou muito a ele. Amém? Eu quero estar lendo com os irmãos Salmo 142, salmo bem conhecido, que falam dessa passagem. E outra coisa importante também, que eu aprendi com esse salmo, e durante a semana eu pensava isso: Deus sempre tem uma segunda chance para nós, basta a gente saber aproveitar. Tem pessoas, eu acredito que eu já estou na terceira, quarta ou quinta chance, né, bispo? Mas, por quê? Porque Deus é bom. Todo dia Ele prova que Ele nos ama. Todo dia Ele prova isso. A gente às vezes não percebe, mas Ele prova. Ele nos livra de acidentes no trânsito, problemas no nosso trabalho, e assim vai indo, né? Então Deus, a todo instante, Ele vai dando essas oportunidades para nós e essas chances para nós, e cabe a nós honrar Ele. Amém? Salmo 142, o título dele é Oração no meio de um grande perigo. Salmo de Davi, oração que fez quando estava na caverna. Ele também esteve numa outra passagem, ele esteve numa outra caverna, mas essa passagem aqui foi logo que ele fugiu na primeira vez de Saul, do rei, seu sogro. Diz assim: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença expõe a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda, no caminho em que ando me ocultam armadilhas. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Amém? Aqui são várias lições que a gente tem em cada um dos versículos. Eu vou ser bem rápido passando versículo por versículo, porque eu ia fazer de uma outra forma, mas eu achei melhor estar passando de versículo por versículo. São muito parecidos, mas eles têm um ensinamento para nós, de cada um, né? O Davi, quando ele se encontrou nessa situação de muito perseguição que ele estava sofrendo, ele se viu dentro dessa caverna, e dentro dessa caverna ele se sentiu só, sentiu necessidade. Quando ele diz aqui no Salmo 1: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Quando ele diz clamo, pelo que a gente entende aqui, ele estava fazendo uma oração em voz alta. Ele não estava falando em pensamento ou falando em voz baixinha. E assim também isso serve para nossas vidas. Quando a gente ora, eu tenho muito esse costume, né? Principalmente dentro do carro, falar em voz alta. Quando a gente está em dificuldade, quando a gente está com algum problema, ou quando a gente está satisfeito, né? Quando a gente está contente, sempre está falando com Deus. E é como se a gente quisesse ser ouvido. Não que Ele não entende o nosso pensamento, Ele entende. Mas a gente falando,
a gente parece que se faz mais ouvido, né? No versículo 2 fala: derramo perante ele a minha queixa, a sua presença expõe a minha tribulação. Irmãos, eu já disse isso algumas vezes aqui na igreja. Antes da gente falar das nossas dificuldades, dos nossos problemas para um parente, para um amigo, fala com Deus primeiro. Não fala pro teu vizinho, porque ninguém é melhor que Deus para te ouvir, para te ajudar. Como o bispo falou agora há pouco, quem mais vai poder ajudar a gente senão Deus? Como a gente estava dizendo, uma fase difícil dessa, em que a gente às vezes está vendo conhecidos nossos se contagiar, sarar, alguns talvez não. Quem mais pode nos dar força num momento como esse? Só Deus. Os médicos, infelizmente, eles ainda estão meio ditado popular, meio perdido ainda com essa situação toda. Mas Deus não. A gente crê que o que está acontecendo hoje é com permissão de Deus, né? E a gente está vendo que, além desse problema, desse vírus, estão ocorrendo outras situações, não só ele. Então, se a gente não tiver força, não tiver fé nesse momento, a gente vai padecer. Uma coisa que me preocupa muito nesse momento em que a igreja, mesmo no momento que a gente não pôde estar reunido, a gente percebe que algumas pessoas meio que se afastaram de Deus. Ao mesmo tempo que a gente se alegra, cada culto, hoje me parece que não, mas cada culto que a gente vem aqui tem visto pessoas voltando, né, bispo? Pessoas voltando depois até de anos para a igreja. Ao mesmo tempo a gente repara alguns que não têm vindo, né, não têm participado, têm conversado pouco com a gente. Então a gente percebe um certo esfriamento, e isso não é bom. Não é bom para a própria pessoa. Nesse momento é hora da gente estar mais próximo de Deus, a gente está mais aceso, né? Nem frio, nem morno, está quente mesmo, né? O versículo 3 diz assim: quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda, no caminho em que ando me ocultam armadilhas. O que ele diz aqui? Quando a gente está com o controle da situação, a gente parece que tem mais fé, né? Tem um pastor muito famoso que ele fala que é muito fácil ter fé quando a gente está passando por um momento bom, uma situação financeira boa, um trabalho bem. Mas e quando não está? Como que faz? Quando a gente não está passando por uma situação muito boa, a única coisa que cabe a nós é confiar em Deus, né? Porque que nem diz, é uma maneira, não que a gente é uma maneira de testar a nossa fé, mas é uma maneira que a gente tem de fortalecer a nossa fé. A nossa fé, ela é testada nesses momentos que, como no caso Davi estava passando aqui, que fala, ele estava se sentindo sozinho. De repente, numa certa fase da vida dele, pouco tempo antes, ele era genro do rei. Ele tinha uma esposa que ele havia sido presenteado com o rei, pelo que ele havia feito. Os sacerdotes, o povo de Israel, todo do lado dele. De repente o rei se voltou contra ele. Ele teve que fugir, foi salvo pela esposa e pelo cunhado, vamos dizer assim. Conseguiu fugir e estava numa situação dessa. Às vezes na cabeça dele, se a outra pessoa podia passar. Mas como que uma semana, 2 semanas atrás, eu estava tão bem com a minha família, todos me rodeando, e de repente hoje eu me vejo no fundo dessa caverna, passando tanta necessidade. Mas ele não pensou assim. Não pensou assim porque ele tinha Deus com ele, né? Deus cuidava dele e cuidou durante toda a vida dele. No versículo 4, ele diz assim: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. É mais ou menos a continuação do terceiro. Ele se sentiu só, lógico, né, numa caverna, e ele se perguntava o que realmente havia acontecido com ele, porque ele procurou num outro lugar, num outro povoado, um outro sacerdote. Ele também não foi bem recebido, também teve que sair corrido.
sabendo que todos os soldados, guerreiros do rei, todos que estavam perseguindo ele, e nessa época ainda, irmãos, ele não tinha aqueles soldados, aqueles 400 soldados que depois vieram acompanhar ele. Então ele estava exatamente sozinho mesmo, não tinha mais ninguém. O versículo 5 diz: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Para Davi, irmãos, quinhão, a palavra quinhão, ela era usada como parte, porção, por exemplo, de uma herança, de alguma coisa. Mas pelo que a gente vê sobre a vida de Davi, o maior quinhão que ele tinha na vida dele era Deus. Então ele não se abalava fácil com muita coisa, porque o que acontece? Ele sabia que ele podia ter riqueza, que ele podia ter tudo, mas se ele não tivesse Deus, ele não tinha nada, né? Tem até uma passagem que eu separei aqui de Provérbios 15, 16, que fala mais ou menos isso. Meus irmãos não precisam abrir. Provérbios 15, versículo 16. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Traduzindo isso aqui, irmãos, tem um ditado no mundo aí fora que diz que o pouco com Deus é muito, né? E muito sem Deus não é nada. Então a gente vê, a gente convive com muitas pessoas que a gente vê são pessoas de fases, que passaram uma época de, vamos citar, de pobreza ou de dificuldades, de repente tiveram uma fase muito boa, viveram muito bem durante alguns anos, e de repente hoje a gente vê que eles não estão bem de novo. É o que diz aqui: pouco com Deus é muito. Então a gente vê na igreja hoje, sempre viu, né? As pessoas às vezes ganhando pouco, mas sobrevivendo até bem. Eu conheço pessoas que hoje ganham muito menos do que ganhavam, mas estão muito mais felizes do que estavam antigamente. Essas pessoas, nos momentos de dificuldade deles, eles se apegaram mais em Deus. Então, hoje, Deus honra eles. Da mesma forma que Deus honrou Davi, Ele honra a gente também. Se a gente passando essa fase difícil que a gente está passando agora, com certeza, e mais ligados a Deus, com a nossa fé em dia, Deus vai honrar. Deus vai honrar e mais para frente Ele vai colocar a gente no lugar que a gente merece, né? No versículo 6 diz assim: atende ao meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, pois são mais fortes do que eu. Nesse momento, Davi reconhecia que os seus adversários eram mais fortes do que ele. Só que para ele isso não representava muita coisa. Tudo bem que ele estava fugindo, ele sabia que isso era uma fase da vida dele, que isso ia passar. Assim também é com a gente. A gente passa algumas dificuldades na vida, com enfermidades, mas a gente sabe que isso é uma fase, isso vai passar. Assim como o povo, quando saiu do Egito para ir para a terra prometida, era para ficar poucos dias naquele deserto. Era no termo passado, era para ter sido poucos dias, né? Acabou sendo muito tempo. Mas por quê? Por desobediência. Então, quanto mais obediente a gente for, quanto mais fé a gente tiver, quanto mais a gente se cuidar, essa fase mais rápido vai passar para nós. Se a gente mostrar ignorância no momento desse, mostrar fraqueza, é pior para nós mesmos e para aqueles que nos cercam, né? O bispo estava no início do culto estava dizendo do álcool, de máscara. Isso daí é coisa que a gente tem que usar. Às vezes é coisa talvez nem para se dizer numa pregação, mas é parte da obediência isso. Eu já preguei sobre obediência numa outra oportunidade, e a obediência fala muito na nossa vida. E como eu falei no início, Deus ele está sempre com os olhos em nós. Os olhos dele sempre estão voltados para nós, independente aonde a gente esteja.
No versículo 7 diz assim: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Aqui ele tinha certeza da vitória dele. Ele tinha certeza que porque Davi, na realidade, ele se empenhava em sair dessa situação, não para ser rei. Nessa época ele nem passava isso pela cabeça dele. O que ele queria, na realidade, era adorar a Deus. Eu estive vendo umas outras passagens e fala muito disso. A grande preocupação de Davi, era engrandecer e servir e honrar a Deus. Como que uma pessoa numa situação dessa, dentro de uma caverna, fugindo de um rei, um monte de soldados atrás dele, sozinho, vai pensar em a todo tempo estar glorificando a Deus, pensando em se safar daquela situação, para estar o quê? Para estar glorificando e estar agradecendo ao Senhor. Nos dias de hoje, a gente acha isso praticamente impossível, né? Praticamente impossível. Qualquer dorzinha de barriga que a gente tem já é suficiente para afastar a gente de um monte de coisa, né? Mas Davi não. Davi, ele tinha esse pensamento. Vou estar lendo uma outra passagem aqui que se encontra em Filipenses 20, versículo 20 e 21. Não, perdão, Filipenses 2, versículo 20 e 21. Acho que eu fiz uma pequena. Só um minutinho. Perdão, é Filipenses 1, versículo 20 e 21. Diz assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nessa passagem aqui, Paulo fala de que o que importava para ele era Cristo. Enquanto ele fosse vivo, a gente entende isso, que enquanto ele estivesse vivo, a todo tempo ele ia estar glorificando e engrandecendo a Cristo, engrandecendo a Deus. E morrer para ele estava no lucro. E quem conhece a história de Paulo sabe o tanto que ele sofreu, tanto que a maior parte das cartas que ele escreveu para as igrejas, quase todas ele não estava nem em presídio, ele estava em masmorra, né? Que é um lugar mais profundo ainda do que qualquer caverna, do que qualquer calabouço, vamos dizer assim. Mas mesmo assim a fé dele não passava, pelo contrário, parece que quanto mais ele sofria, mais a fé dele se fortalecia. Mas ele foi o apóstolo Paulo, né? Então eu citei essa passagem para que a gente não deixe a nossa confiança, não deixe a nossa fé se abalar por nada, né? Como eu disse no começo, os olhos de Deus sempre estão voltados para nós. Ele não vai deixar ninguém desamparado, independente da situação que a gente esteja passando. De repente a gente está bem hoje, amanhã pode passar por uma turbulência, pode achar que não está bem, mas Deus está cuidando da gente, independente do que seja. Eu fiz uma anotação aqui, ó. Afirmar confiança em Deus do lado de uma montanha é fácil. Confiar de fato, quando se sentir no fundo de uma caverna, aí que é demonstrar a verdadeira fé. O que eu quis dizer com isso? Quando a gente está bem, quando a gente está lá em cima, no fresquinho, está ótimo. Eu vou na igreja, eu vou em vigília, eu vou fazer tudo que dá. Vou jejuar. Agora, quando a coisa, como eu citei, a minha preocupação quanto aos irmãos que porventura podem ter esfriado, podem estar até em outros caminhos. Quando vem a dificuldade, as pessoas não se aproximam de Deus, não atraem Deus. Essas pessoas
se afastam, porque às vezes pensam: onde está Deus? Deus já fez tanto por nós, irmãos. A gente não tem que questionar Deus. Nunca a gente tem que questionar Deus. Deus é inquestionável. Tudo que Ele já fez por nós, quantos livramentos que Ele já deu na nossa vida. Se a gente fosse pegar um por um que está aqui dentro dessa igreja hoje, todos aqueles que estão em casa assistindo, eu tenho certeza que cada um de nós teria diversos testemunhos para contar. Então, essa fase difícil que a gente está passando hoje vai passar. A gente não pode afirmar que vai ser em julho, que vai ser em agosto, se vai ser ano que vem, mas vai passar. E Deus vai nos honrar, como Ele sempre honrou. Ele sempre nos honrou, e não é agora que Ele vai deixar de honrar. Que a gente continue buscando ao Senhor, como o bispo disse agora há pouco, toda oportunidade que a gente puder, que a gente esteja na casa do Senhor, esteja honrando Ele, inclusive com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, independente de nesse momento ser pouco ou não. Deus conhece nosso coração, Deus conhece a nossa vida melhor que nós mesmos, né? Tem um salmo muito conhecido que diz que Deus já nos conhecia até mesmo antes da gente ter nascido. Quem somos nós para questionar Deus, né? Eu comento isso porque eu vejo algumas pessoas sempre falar: por que eu estou passando por isso? Porque Deus deixa eu passar por isso. Mas o que essa pessoa tem feito para Deus? Não tem feito nada, nem sabe disso, né? E Deus, Ele prepara tudo no seu devido tempo. Como eu disse no começo, nada acontece sem o seu consentimento. Amém, irmãos? Que a gente esteja firme, focado, que a gente não desvie o nosso alvo nunca, que a gente esteja orando aqui, esteja orando mais ainda em casa, buscando ao Senhor, que Ele vai nos honrar. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Irmão. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Eu quero orar com você. Mas antes de nós orarmos e os irmãos cantarem mais uma canção, o que me chama a atenção nessa passagem, presbítero Adriano, é que Davi não abria mão da presença de Deus, né? Ele estava lá na caverna, mas ele não abria mão da presença de Deus. Quando ele foi para o trono, ele não abria mão da presença de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Caverna, dias difíceis, dias maus, presença de Deus. Trono, dias de glória, dias de vitória, de coisa boa, né? De fartura, de mesa cheia, não é verdade? Presença de Deus. Amém? Vamos refletir. Nos dias das nossas farturas, reverenciamos a presença de Deus, lembramos, honramos a presença do Senhor. No dia da nossa adversidade, a maioria das pessoas no dia da adversidade fala de Deus, lembra de Deus. Está entendendo? Davi tinha problema, ele não ia lá para os amigos ou para as redes sociais desabafar. Tem dia que eu acordo de manhã, eu vou responder algumas mensagens, eu vejo algumas postagens de desabafo. Oh meu Deus, se isso resolvesse, ia lá nas redes sociais digitar tudo que eu preciso. Não resolve, irmão. Mas quando você dobra o teu joelho e coloca na mão e na presença de Deus, as coisas mudam. Amém? Entenda, tem dia na tua vida que parece que você vai estar na caverna, mas clame ao Senhor, você vai entender que Ele está lá com você. Amém? Ele vai estar lá com você. Tem dia que você vai estar no trono de glória, tudo dando certo, coroado como rei. Olha, as pessoas à sua volta. Ali Davi estava sozinho, não tinha um amigo, não tinha um parente, não tinha um companheiro, não tinha um soldado, mas o Senhor estava ali, do lado dele, com ele. E no dia que Deus preparou o soldado para matar, porque a Bíblia vai dizer que teve um dia que Davi foi lutar com um gigante, mas ele estava muito cansado.
E aí Abisaí, um dos seus soldados, entra na guerra, entra na peleja no lugar de Davi, luta e mata o gigante. Nesse dia que tinha alguém para matar o gigante por ele, ele deu glória a Deus, ele honrou a Deus. No dia que não tinha ninguém com ele, que ele estava sozinho na caverna, ele deu glória a Deus, ele honrou a Deus. Vocês estão entendendo? O segredo é honrar a Deus. Vamos louvar? Vamos adorar? Eu queria convidar você para ficar de pé. Nós vamos louvar o Senhor com essa última canção. E depois eu e o presbítero Adriano vamos orar junto com você, em nome de Jesus. Tu és a minha luz, Canta, igreja. a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Não tenha medo, o Senhor é contigo.
Ele está contigo. Ele está conosco. Ele está presente. Ele está te ouvindo. Ele está te vendo. Oh, aleluia. Vamos orar. Vamos falar com Ele. Amém, Jesus. Vamos Glória apresentar a Ele a nossa vida. Apresentar a Ele a nossa fé. Apresentar a Ele a nossa fé. Verdade, Pai. Davi foi e apresentou ao Senhor dentro daquela caverna sua necessidade, suas queixas, suas incertezas, seus medos, seus temores. Aleluia. Não é pecado ter medo, irmão. Não é pecado ter temores. O pecado está em você deixar o medo te paralisar. Davi, mesmo com medo, ele foi à presença do Senhor, e aí ele colocou diante dele suas frustrações, suas necessidades, sua fé. Vamos orar. Presbítero Adriano. Glória a Deus. Aleluia. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui reunidos com a Tua igreja, reunidos com Teus filhos nas suas casas, Pai, te pedindo, Pai, que o Senhor nos dê uma fé. O Senhor nos dê uma fé tão grande como Davi tinha, Pai. Independente da situação, do momento, aonde quer que a gente esteja, Pai, que a gente tenha uma fé forte dessa, Pai. E com uma fé, Pai, uma fé tão forte, Pai, nada poderá nos abalar, Senhor. Eu te peço, Senhor, que nesse momento o Senhor venha ouvir o nosso clamor nesse momento, Deus. Cada um de nós, Pai, abençoa nossas vidas, perdoa nossos pecados, meu Deus. Nós somos pecadores, Deus. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Nós somos pecadores, mas nós só dependemos de Ti, Senhor. Só a Tua vida, Deus. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, que as Tuas mãos, Senhor, estejam voltadas sobre nós, Senhor, tirando todo medo, toda aflição, toda angústia, Pai, de nós, Senhor. Estende as Tuas mãos sobre nós, Senhor, nesse momento, Deus. Perdoa-nos, Senhor, que nós somos falhos, Deus. Arranca todo o mal de nós, Senhor. Aumenta, Pai. Aumenta as Tuas fronteiras, Pai, as nossas vidas, Pai. Traga toda sorte de bênção para as nossas vidas, meu Deus. Para nossos familiares, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos, que só o Senhor é Deus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Pai querido, Deus eterno, Senhor das nossas vidas, como Davi clamou, nós também clamamos nesta noite, Senhor, como Davi dentro daquela caverna, Senhor. Hoje, ó Pai, que existem pessoas que as suas cavernas são emocionais, as suas cavernas são financeiras, as suas cavernas são problemas de saúde, as suas cavernas são problema no casamento, problema na família. Oh, eu não sei, meu irmão, qual é o tipo da caverna que você se encontra, mas eu sei que se você clamar, Deus entra nessa caverna com você e te tira dela com vitória, e te tira dela para honrar, glorificar, exaltar o nome dEle. Oh Pai, em nome de Jesus Cristo, olha agora, Senhor, para esta mãe que ora comigo, para esta esposa que ora comigo, esta filha que clama pela vida do pai, este filho que clama pela vida da sua mãe, esta esposa que clama pela vida do esposo, ou este pai de família orando para que o Senhor entre com providência, ó Pai, na sua casa. Ah, Senhor, eu não sei qual é o problema, eu não sei quais são as situações, mas o Senhor sabe. Mas nesta noite, ó Pai, nós fomos instruídos nesse salmo, Pai, a clamar a Ti em tempo de angústia, em tempo de aflição, a apresentar ao Senhor quais são as nossas angústias, as nossas aflições, porque Tu és um Deus presente, Tu és um Deus fiel, que não abandona os seus, Pai. Estenda o Teu braço forte agora, ó Deus, por esta família que ora comigo, por este povo, ó Pai, que se encontra aqui, aqueles, ó Pai, que estão nas redes sociais, orando agora, ó Pai, em nome de Jesus, e clamamos, Pai. É um tempo de pandemia,
é um tempo de incerteza, de crise financeira. Pai, é a caverna de alguém em crise financeira. A caverna de alguém talvez é uma doença, é um resultado positivo, ó Pai, do teste de Covid. Em nome de Jesus, nós declaramos: a presença do Senhor está aí. Clama por Ele, querido. Clama por ela, querido. Ele te sara, Ele te cura, Ele te abençoa, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele não te abandona, Ele está aí com você, porque o seu amor é impressionante, o seu amor é grande, o seu amor é infinito, o seu amor é real. Cuida de nós, Senhor, cuida da nação brasileira, cuida dessa família, ó Pai, que está clamando, que está orando, apresentando a Ti, assim como o Senhor cuidou de Davi. Assim como o Senhor cuidou de Davi naquela caverna, cuida, Senhor, do teu povo. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, declare isso. Tu tens sido tão, tão bom. Oh, Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Ele traz vida para você. Ele traz vida abundante para tua casa. Ele traz vida abundante para tua família. Oh, aleluia. Oh, glória. oh, impressionante, Infinito no amor de Deus. Oh, que deixa 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim e se entregou. oh, impressionante, infinito. Do amor de Aleluia, glória a Deus. Esse amor que a cada dia nos impressiona, amém? Aleluia. Antes de nós encerrarmos, Deus abençoe o presbítero Adriano, obrigado por deixar Deus te usar, obrigado por ser esse canal de bênção nas nossas vidas, amém? Antes de você sentar e nós irmos para o nosso lar, para nossa casa, repousar, glória a Deus, esse final de semana nós estaremos aqui, tá? Amanhã tem o culto da mocidade a partir das 7h30 da noite, 19h30. Se você não quer ficar em casa, se você quer vir adorar a Deus, amanhã temos culto aqui dirigido, ministrado pelos nossos jovens, amém? No domingo, às 5h30 da tarde, nosso primeiro horário de reunião com a família, de culto com a família, e às 19h, o nosso segundo horário. 19h nós estamos transmitindo pelas redes sociais, na live, no Instagram e no Facebook, ok? Glória a Deus. Eu quero orar pela sua mão que vai nessa noite adorar o Senhor e entregar a sua oferta voluntária de amor e de carinho, devolver o dízimo, amém? Pegue nas suas mãos a sua contribuição para a casa do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. E depois vocês continuam. Tu tem sido tão, tão bom, amém? Continua esse, amém? Esse amor nos impressiona a cada manhã, amém? A cada novo amanhecer, nós somos impressionados pelo amor de Deus, pelo cuidado que Ele tem conosco, amém, irmãos? O presbítero Adriano estava falando a respeito de orar, né? Eu também, estou trabalhando lá, de repente o meu coração sente um desejo de orar, eu começo a conversar com Deus ali, e quem passa perto assim, eu falo assim, aquele motorista lá está meio... Biru está falando sozinho. Não estou falando sozinho, estou falando com aquele que conhece a intenção do meu coração, aquele que nunca nos deixa sozinhos, irmãos, amém? Aquele que nunca nos abandona, aleluia. Aquele que mesmo que Ele não fale nada, só a presença dEle já acalenta o teu coração, amém? Pai, no nome de Jesus Cristo, cada mão amiga, Senhor, que nesta noite vai contribuir com a tua casa, que nesta noite pode cooperar, ó Pai, para suprir a necessidade da obra. Pai, o salmista diz no Salmo 24, se não me falha a memória, no versículo 1, que toda a terra é sua, que tudo é seu. Então, ó Pai, aquilo que o Senhor tem nos dado, nós queremos, Senhor Deus, compartilhar, abençoando a tua obra.
trazendo no teu altar, ó Pai, uma oferta voluntária, trazendo no teu altar, ó Pai, algo para abençoar a obra do Senhor. Pai, investimos nesse reino. Esse reino é eterno, ele é duradouro, ele é para sempre. Então, ó Pai, se o teu reino é eterno, o investimento que nós fazemos nele se torna eterno na nossa vida também. Que as mãos do Senhor possam, ó Pai, suprir cada necessidade, estar estendido, ó Pai, abençoando cada celeiro, abençoando o trabalho dos teus servos, abençoando o ganha-pão do teu filho, ó Pai, livrando, ó Pai, da miséria, livrando, ó Pai, da doença, livrando das maldições, trazendo graça ao lar, à dispensa, à família, aos negócios do teu povo. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, amém? Você pode sair do teu lugar, trazer a sua oferta, enquanto nós adoramos a Deus. Mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, aleluia. Não tinha valor, mas tudo pagou. Ele pagou o preço por nós. Tu tens sido tão bom. Canta, igreja. Oh, impressionante. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim Se entregou. oh, impressionante, infinito, Ousado amor de Deus. aleluia, aleluia. Vamos aplaudir o amor de Deus, vamos? Amamos, Deus. Obrigado, Senhor, por nos amar. Obrigado por esse amor incondicional. Obrigado por esse amor que não tem preço. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Nós vamos encerrar com a oração que Jesus nos ensinou. Eu só vou repetir, tá? Amanhã, se você não quer ficar em casa, tá? Vem pra cá, junto conosco, adorar e bendizer o nome do Senhor. Domingo a mesma coisa, com 2 horários. Um às 5h30 e um às 19 horas, em nome de Jesus Cristo. Oremos juntos assim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, é o poder e é a glória para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda graça, te conceda uma noite abençoada e descanso. E até o final de semana, até domingo, até amanhã, em nome de Jesus. Vão na paz, vão na graça, fiquem na bênção, em nome de Jesus. Amém?